Olá a todos, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Breath of Science. Eu sou a Matilde Rocha, eu estudo Engenharia Biomédica na Universidade de Aveiro, estou no último ano do mestrado integrado e sou a chairwoman da MBS da UA. Hoje estou acompanhada pelo professor Rui Cortesão, que aceitou o nosso convite para esta sétima entrevista da MBS Science Digest, uma iniciativa do chapter MBS aqui da UA. Começando por apresentar o nosso convidado, é importante realçar que o professor Rui Cortesão tirou a licenciatura, mestrado e doutoramento em Engenharia Eletrotécnica na Universidade de Coimbra, realizou os trabalhos de doutoramento no Centro Aeroespacial Alemão e fez o seu pós-doc na Universidade de Stanford. Atualmente é professor na Universidade de Coimbra e diretor do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores na mesma instituição. Assim, é também destacar que é diretor do Laboratório de Automática e Sistemas no Instituto Pedro Nunes. Muito obrigada, professor, por ter aceito este nosso convite e por se ter disponibilizado. Obrigado, eu, Matilde. É com gosto que estou aqui. Bom, então, passando assim então às nossas perguntas. Nós, quando decidimos criar o MBS Science Digest, quisemos trazer temáticas um pouco diferentes e que não são tão abordadas durante o curso de Engenharia Biomédica, aqui na Universidade de Aveiro. E uma delas que, de facto, a robótica médica é ainda muito pouco conhecida e muito pouco abordada. Então, ao iniciarmos a nossa pesquisa para a entrevista e também para as restantes publicações, verificámos que há muito pouca informação em termos de robótica médica em relação ao que é feito em Portugal. E por isso nós queríamos começar por perguntar quais são os projetos que o professor tem desenvolvido neste âmbito e como é que está a investigação em Portugal neste momento, enquanto a esta temática da robótica médica. Eu tenho aqui alguns projetos que selecionei para vos mostrar daquilo que nós estamos a fazer ou que temos vindo a fazer nos últimos anos na área da robótica médica. Posso começar, por exemplo, aqui pela robótica minimamente invasiva, que tem uma série de questões interessantes do ponto de vista robótico. Portanto, é um antigo estudante de doutoramento, já fez doutoramento connosco, o Cristóvão Sousa. Estou aqui só a elucidar aqui algumas questões interessantes no âmbito da cirurgia minimamente invasiva. Há aqui uma restrição cinemática que o robô terá que ter em conta quando se faz os movimentos. Portanto, é importante que do ponto de vista do operador, que ele consiga controlar a ponta da ferramenta Exato. médica de maneira intuitiva, portanto, tipo algo 1 para 1, que é o que ele está a fazer. Portanto, o operador controla a ferramenta desse modo. O robô, neste caso, só para dar aqui um pouco a ideia, é completamente controlado em binário, pode ter até perturbações externas, como vocês estão a ver aqui, alterando a sua postura, e mesmo assim, portanto, ele consegue satisfazer quer a restrição cinemática, quer o movimento que é desejado a nível da ferramenta. Portanto, utilizando aqui um dispositivo áptico. Este dispositivo permite não só controlar o movimento espacial do robô, mas também transmite as sensações de contacto portanto, ao médico, portanto, ou seja, permite dar um sentido de telepresença daquilo que se está a passar a nível da cirurgia, de modo a que essas tarefas possam ser feitas com elevado desempenho, utilizando sistemas robóticos. Espetacular. Portanto, este é um dos exemplos que nós andamos a trabalhar. Portanto, esta parte aqui há muitas questões de controlo, de modelos dinâmicos, telemanipulação também, transmissão de sensações ápticas, portanto, tudo ligado numa estrutura, num sistema único, portanto, tem como objetivo esta área da robótica médica. Nós temos outras aplicações que eu posso também aqui mostrar. Aqui posso-vos mostrar aqui, este é um exemplo portanto, um nível ainda de maturidade tecnológica baixo, ou seja, estamos ainda a fazer o estudo de um problema, que é a dos movimentos cardíacos, utilizando um sistema robótico. Portanto, aqui a ideia é, não se conhecendo em avanço os movimentos cardíacos, portanto, tem-se uma ideia, nós aqui obtivemos até, através da informação do eletrocardiograma, conseguimos gerar movimentos cardíacos a 3 dimensões.
e aqui a ideia é o robô, sem conhecer esses movimentos em avanço, portanto, conseguir adaptar-se de modo a aplicar, por exemplo, uma força constante, independentemente do movimento do coração. Isto ainda é um estudo ainda preliminar, mas o objetivo de longo prazo deste tipo de estudos é permitir que possam ser feitas cirurgias cardíacas minimamente invasivas, sem ter que abrir sem ter que ser cirurgia aberta, portanto, apenas com incisões, com pequenos furos ao nível do peito, e irá permitir também cirurgias ao coração sem ter que o parar. Portanto, obviamente não será para todo tipo de cirurgias, mas poderá ser interessante para algum tipo de aplicações. Temos outras áreas que desenvolvemos, portanto, temos aqui também um estudo, até posso primeiro mostrar aqui este, que está também ligado à parte biomédica, portanto, aqui sistemas nós trabalhamos aqui com uma empresa do Biocan, em Cantanhede. Aqui a ideia desculpem, eu vou primeiro mostrar aqui o processo. Vou só desligar aqui o som. Há processos aqui para fazer o screening genético da mosca da fruta. Os processos que existem, muitos deles são manuais, portanto, há que entender como é que esses processos, de facto, são implementados na prática, de modo a poder desenvolver uma máquina que os possa automatizar. Portanto, isto poderá depois potenciar também um estudo a grande escala deste tipo de técnicas. Portanto, e nós desenvolvemos uma máquina para essa empresa, portanto, completamente robotizada, que implementa os protocolos associados a esta questão importante, portanto, do screening genético, neste caso foi da mosca da fruta, mas podia ser de outro ser vivo qualquer. Posso-vos mostrar também mais um ou outro filme, portanto aqui é um pouco a ideia, aqui o problema que está aqui é um problema técnico, que nós temos aqui um molde e utilizando uma point cloud nós podemos ter uma representação desta estrutura humana. A parte difícil deste procedimento é que a point cloud normalmente é obtida com uma câmara que não tem uma ligação com o sistema robótico, a pessoa vai lá e faz o varrimento, depois é preciso mapear esse varrimento todo para as coordenadas do robô, de modo a que ele consiga perceber onde é que está essa parte da anatomia humana, digamos, em análise, e que possa depois efetuar algum tipo de tarefas. Nós aqui depois geramos aqui uma trajetória, portanto, otimizamos uma trajetória de um ponto para o outro, só para mostrar que o processo de calibração é simples. Isto permite, por exemplo, detectar, por exemplo, em zonas, se houver aqui uma determinada ferida, segmentar a ferida, e depois o robô pode, ao longo da ferida, fazer a deposição de fármacos ou algum tipo de materiais médicos que sejam necessários de tocar sobre, por exemplo, uma determinada ferida, uma ferida extensa, de forma automática. De algo que nós também desenvolvemos e estamos a trabalhar neste método. E posso ainda mostrar mais um ou dois filmes. Portanto, aqui é a interação do robô com um ser humano para tarefas de reabilitação. Portanto, aqui a ideia é projetar comportamentos complacentes a nível do robô, de modo a permitir ou a ajudar o paciente nas tarefas de reabilitação. Pode-se colocar o robô mais rígido numa determinada direção e mais mole noutra direção, de modo a que o paciente consiga efetuar um determinado movimento, por exemplo, em linha reta desejado. Portanto, isto é uma área interessante para a reabilitação, está muitas vezes ligada também a problemas por exemplo, de AVCs, algo que depois leva a problemas de motores. Por último, posso-vos mostrar um sistema de teleecografia, que é talvez o sistema que nós desenvolvemos, que está mais próximo do mercado. Este sistema já teve várias
várias iterações ao longo dos anos. Portanto, nós estamos próximos de entrar no mercado. É um Excelente. robô que foi desenvolvido, nós pedimos alterações ao fabricante para que pudéssemos utilizar este robô a nível da ecografia. Sim. Portanto, temos um outro mais pequenino, portanto, que transmite as sensações de contacto, portanto, e aqui desenvolvemos também um interface médico intuitivo, portanto, o médico facilmente, portanto, consegue fazer visualização e interação com as imagens ecográficas. Aqui Uhum. tem o controlo 6 dimensões da ferramenta, portanto, em posição e orientação espacial, além de sentir também a 6 dimensões as forças de contacto. Fantástico. Nós fizemos já este tipo de implementação entre, portanto, aqui na zona de Coimbra, e funcionou muito bem. Portanto, o processo está relativamente estabilizado e tem já, de facto, validação clínica, e foi aqui um médico que fez esse procedimento, não teve dificuldade nenhuma em implementar a tarefa de teleecografia, portanto, em realizá-la, utilizando, portanto, estes dispositivos robóticos. Pronto, foram estes os Sim. pequenos sketches, portanto, que eu preparei aqui para vos mostrar, só para vos dar um pouco a ideia daquilo que nós temos andado a fazer nesta área. Muito obrigada, professor. São exemplos realmente muito interessantes e importantes. E eu agora perguntava, então, o professor falou de realmente agora ainda não havia ainda muito mercado, estava quase, ainda não há assim muitas soluções, então, em termos da robótica em Portugal, a aplicar em Portugal? Muitos destes projetos ainda são projetos, são protótipos, Sim, estão a ser desenvolvidos em ambiente académico. Portanto, o que existe, na verdade, há uma grande empresa, não é, que comercializa o sistema Da Vinci, e, portanto, um sistema para cirurgia minimamente invasiva, algumas unidades de saúde aqui em Portugal já têm esse sistema, portanto, já conseguem fazer operações utilizando esse robô. Portanto, no essencial é isso que existe. ok. Ok, muito obrigada. Então, posto isto, então, do que existe, ah, quais são os maiores desafios que estamos perante nesta área? Porque realmente há muitos, ainda não, apesar de já estarem a serem colmatados, mas o que é que seria a maior dificuldade para começar a entrar no mercado? Aqui há muitas questões que deverão ser analisadas. Portanto, primeiro, portanto, há a parte médica, portanto, tem que haver também um pouco mais de interação entre as vertentes de engenharia e as faculdades de medicina. Portanto, muitos dos procedimentos médicos atuais, portanto, que são ensinados nas universidades, portanto, não têm em conta o robô na malha, portanto, Exato. muita parte médica, obviamente, há um protocolo a nível de cirurgia, ou a nível, seja, de exames médicos, portanto, há sempre um protocolo a seguir, e esses protocolos que são estudados não têm em conta a questão de sistemas robóticos na malha. Sim, A nível, por exemplo, de cirurgia, é necessário haver, de facto, mais experiência, é necessário aparecerem livros a explicar técnicas de cirurgia sim. que são, de facto, de algum modo, potenciadas utilizando sistemas robóticos. Isso deve também passar para as universidades e depois também para criar na comunidade médica a necessidade de incorporar estes dispositivos nos hospitais. Portanto, há essas questões que devem ser tratadas. A robótica médica também, apesar de já terem existido muitos desenvolvimentos ao longo dos últimos anos, ainda é uma área relativamente recente. Portanto, só para dar um pouco a ideia, a robótica médica, a primeira aplicação começou em meados da década de 80, portanto, para cirurgias à cabeça, para fazer biópsias, portanto, utilizando um robô industrial, um robô Puma.
Depois, mais tarde, foram desenvolvidos robôs específicos para a cirurgia. O RoboDoc, um robô portanto, para cirurgia ortopédica, já apareceu na década de 90. No final da década de 90 é que começou a aparecer o sistema Da Vinci, e, portanto, e a partir daí esse sistema, de facto, proliferou pelo mundo fora. Talvez é o grande sucesso da robótica médica, mas acaba por ser um sucesso um bocado isolado. Nós precisamos de muito mais sistemas robóticos no mercado, Sim, com pois. diferentes, obviamente, diferentes fabricantes para diferentes aplicações médicas, e esse salto ainda não foi dado. Portanto, há muita coisa a decorrer nos laboratórios, mas o salto ainda não foi dado. Depois há também questões que dificultam o salto nestas áreas, toda a questão da certificação médica. Portanto, nós não podemos simplesmente desenvolver um produto num ano e depois no ano seguinte levá-lo para o hospital para a cirurgia, não é? Portanto, há um processo ainda longo, que tem que ser longo, não há como evitá-lo, até que se chegue, portanto, a um produto que possa ser utilizado portanto, na área médica. Portanto, mas já têm sido feitas, portanto, de facto, muitas coisas. A nível de, perguntou-me também desafios, foi? Não sei se... Sim, sim, quais seriam os Nível de próximos desafios. desafios? Eu vejo há aqui uma questão interessante, que é a parte de alguns movimentos, geração de alguns movimentos autónomos, semi-autónomos, do ponto de vista robótico, para ajudar o staff médico. Nós, se fizermos uma comparação, por exemplo, com o que existe na indústria automóvel, portanto, os automóveis há uns anos atrás, portanto, eram 100%, e muitos deles ainda são conduzidos por humanos. Nós atualmente já existem várias marcas e vários modelos em Sim, que há uma série de funcionalidades a nível de condução de estrada ou de sim, estacionamento, há muitas funcionalidades em que o automóvel já consegue dar uma resposta de forma autónoma, sem necessitar portanto, de uma ajuda, de uma intervenção humana muito presente. Portanto, o humano pode dar a intenção daquilo que pretende, portanto, mas há muitas funcionalidades autónomas que já são feitas pela máquina. Nós podemos ver isso dentro na área da cirurgia e até da imagiologia, o médico poder interagir mais a esse nível com o sistema robótico, portanto, sem ter que estar a controlar o robô a cada segundo, os movimentos, as orientações do robô a cada segundo, portanto, poder dar indicações daquilo que pretende, e o sistema robótico ter algumas funcionalidades autónomas ou semi-autónomas, que conseguem interagir e implementar aquilo que o médico pretende que seja feito, mas sem que haja um controle manual a 100% do mecanismo. Portanto, essa é uma área importante, essa parte semi-autónoma. E outra área também que está a ter também alguma relevância, que é a parte também da aprendizagem. Portanto, aprender alguns atos médicos através da demonstração, portanto, o robô conseguir aprender com cirurgiões, por exemplo, ou médicos de topo, determinado tipo de movimentos que devem ser feitos para, quer cirúrgicos, quer para a obtenção, por exemplo, de imagens ecográficas para diagnóstico. Portanto, o robô conseguir aprender com um conjunto alargado de cirurgiões, portanto, recolhendo informação, sim. todo o movimento e o mapeamento associado ao movimento, com a informação da imagiológica que aparece para um determinado ecrã, e aprender com isso e conseguir depois produzir também alguns comportamentos semi-autónomos, portanto, possam obviamente ser sempre coordenados com o médico, mas deixando também o médico, libertando o médico de um controle apertado de todas as tarefas que são necessárias ser Exato. feitas pelo sistema robótico. Sim, sem dúvida. E era espetacular que conseguíssemos isso, e especialmente a curto prazo e não a longo. Mas claro, tudo leva o seu tempo. Como última pergunta, é uma questão que nós fazemos sempre, que acho que é importante, especialmente para os nossos alunos. Qual é o impacto que o engenheiro biomédico
pode ter nesta área. Acredito que um deles seja fazer esta ponte entre o engenheiro, digamos, formal e a parte médica, mas acredito que terá outro papel nesta área. Esse, de facto, talvez o grande papel, não é, do engenheiro biomédico. De facto, fazer a ponte, às vezes, dito desse modo, pode parecer algo trivial, mas não é nada trivial. A definição, por exemplo, um engenheiro biomédico pode, conhecendo um pouco as duas áreas, pode também, esse é um exercício que não é trivial, que é pensar onde é que faz sentido a robótica atuar, para que aplicações é que faz sentido utilizar a robótica, porque nós não podemos ter a ideia de que a robótica portanto, vai fazer tudo em medicina. A robótica tem, de facto, tem um grande potencial na parte médica, mas para efetuar determinado tipo de tarefas em determinado tipo de aplicações que faz de facto sentido, ou seja, utilizar a robótica. Quando eu digo fazer sentido, quer dizer que o robô na malha pode melhorar o desempenho, tem que melhorar pelo menos em 10 vezes aquilo que seria feito caso o robô não estivesse lá, porque se for um melhoramento incremental, não faz sentido pôr todo aquele aparato robótico para questões meramente incrementais. Exatamente. Portanto, tem que ter de facto um impacto grande para poder fazer sentido utilizar ou desenvolver um sistema robótico para uma dada aplicação médica. Que aplicações médicas é que deverão, de facto, ser sujeitas à interação com sistemas robóticos, não é evidente, e então, portanto, aplicações médicas, podemos estar a falar em coisas muito variadas, não estou a falar só apenas em cirurgia, até aquele exemplo que eu mostrei há pouco do screening genético, portanto, fazer processos para identificar determinado tipo de características, portanto, conseguir, de algum modo, definir todo o processo do ponto de vista da utilização ou da implementação de um sistema robótico, portanto, que possa implementar aquilo, é algo muito relevante e que um engenheiro biomédico poderá fazer. Aliás, o normal é o engenheiro biomédico é que deverá de facto pensar quais é que são as aplicações em que faz sentido a parte robótica e depois interagir com o restante dos engenheiros para fazer essa implementação, e com os engenheiros e também com o staff médico. Portanto, essa área é muito interessante. Depois há uma área também que eu acho que a engenharia biomédica poderá também ter um papel relevante, que é tudo o que está ligado ao cérebro, portanto, e não é tudo muito, apesar dos desenvolvimentos que têm sido feitos ao longo dos anos, o cérebro ainda continua a ser uma caixa negra em muitas das suas funcionalidades, Sim. portanto, conseguir também ganhar mais conhecimento a esse nível, no sentido de arranjar métodos ou processos de interagir o cérebro com as máquinas. Portanto, essa parte eu acho que é também uma parte interessante Sem da dúvida. engenharia biomédica. E, portanto, essa parte de interação, portanto, desenvolvimento também de interfaces humano-máquina, Sim, o que sim, é que sem faz sentido dúvida. desenvolver, todo o tipo de ligações que se possam associar ao humano, à máquina, portanto, de forma relativamente intuitiva, quer para pacientes, quer para a interação com o staff médico. Há muita coisa. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Olha, professor, muito obrigada pela sua presença e disponibilidade. Acho que é realmente importante frisar isto. Foi um gosto conhecê-lo e aprender consigo, porque realmente esta é uma área fascinante e que nem sempre temos acesso, e muitas vezes são coisas que estão a ser feitas, mas que ainda não são tão passadas cá para fora, e é mesmo importante conhecermos. Desejo todo o sucesso profissional e pessoal, e até uma próxima. E aos nossos ouvintes, obrigada pela escolha da nossa companhia. Espero que tenham gostado deste momento. Eu, pelo menos, sei que sim. E que tenham aprendido um pouco e que realmente tenham ganho um maior interesse para explorarem esta temática. Até ao próximo episódio. Obrigado, Matilde. Foi um gosto ter estado aqui consigo. Muito obrigada, professor.